Olá, uma ótima tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Atenção para os destaques desta edição. Nessa edição do Agricultura BR, nós vamos trazer para você informações a respeito da BRF que dá férias coletivas em uma indústria de Santa Catarina. Você vai entender os desdobramentos desta questão. Crédito do Plano Safra 2018-2019 será de pelo menos 188 bilhões de reais. Na noite de hoje, a Agroconsult faz o lançamento dos dados do Rally da Safra 2017-2018, depois de percorrer todas as áreas de produção e acredita numa safra acima de 117 milhões de toneladas de soja. E você vai ver ainda hoje como as cotações baixas do arroz desestimularam o plantio do cereal no estado do Mato Grosso. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo? Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora as informações da BRF, que dá férias coletivas para 3 mil funcionários no interior de Santa Catarina, depois da suspensão dos embarques de carne de frango para a Europa e outros destinos. Esse é o assunto do quadro Agroações. E a BRF vai dar férias coletivas para 3 mil funcionários da sua unidade de Capinzal, no interior do estado de Santa Catarina. Esses 3 mil funcionários terão férias coletivas de 30 dias a contar do próximo dia 5 de maio, de acordo com o que foi informado pela própria BRF em torno das questões que estão ligadas e são resultados do desdobramento direto da suspensão do embarque de carnes de frango para a União Europeia, depois de ter sido encontrado uma série de irregularidades em produtos da empresa. Isso foi feito de maneira suspensiva, esse efeito suspensivo foi feito de uma maneira a fazer com que se não tenha resultados de problemas ou mais problemas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que havia anunciado a suspensão em diversas unidades da BRF. Vamos saber aqui um pouco mais de informações na tela, você acompanha comigo, porque a BRF diz o seguinte: a ação ocorrerá somente no processo de abatedouro de aves. Todas as demais atividades do complexo fabril funcionarão normalmente, foi o que garantiu a BRF em torno daquilo que a fábrica ela acaba operando. A questão é que o abatedouro de carne de frango, lá de frangos, é a principal linha que se tem, né, e também o acabamento, a terminação dos animais, é o principal fator que se tem dentro dessa indústria da BRF no interior de Santa Catarina, em férias a partir do mês de maio para 3 mil trabalhadores. Vamos saber como é que vem as ações da BRF, então, os efeitos das ações. BRF tem tido pressão negativa sobre o valor das suas ações negociadas. Em 27 de fevereiro tinha um valor de R$ 28,65. No dia 2 de março veio para o maior valor dessa série, R$ 30,84. Observe que depois vem com quedas fortes. 6 de março, R$ 24,14. 23 de março, a R$ 24,52. Nesse último dia 26, R$ 23,23. O valor da ação da BRF. Ações da BRF que nesta terça-feira, um pouco mais cedo, voltavam a recuar. Vamos saber como é que vem os negócios agora. A BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, perde agora 1,16%, vai perdendo bastante, mais de 1% de queda, negociada agora abaixo da linha de R$ 23,00, R$ 22,96 para os negócios com as ações da BRFS3, neste momento na Bolsa de São Paulo. Na última sexta-feira, integrantes do Ministério da Agricultura e da Fazenda estiveram reunidos com produtores rurais e entidades ligadas ao setor agrícola no município de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. Eles debateram o novo Plano Safra da temporada 2018-2019, que entra em vigor em julho deste ano. Na ocasião, o secretário de Política Agrícola do Ministério, Neri Geller, garantiu que o montante de crédito que vai ser colocado à disposição dos produtores
produtores para este novo ciclo 18-19 será de um mínimo daquilo que foi colocado à disposição na safra atual, temporada 17-18. Portanto, o Plano Agrícola e Pecuário Nacional, temporada futura, terá um mínimo de 188 bilhões de reais à disposição. Entre as novidades do Ministério para este novo Plano Safra está a implantação de um sistema de seguro que seja feito por meio de leilão direto para o produtor e não pelo agente financeiro, garantiu, portanto, os integrantes do Ministério da Agricultura neste encontro na última sexta-feira. A principal reivindicação dos produtores presentes no evento fica por conta das taxas de juros serem menores para esse Plano Safra. Além disso, foi destacada também a questão da infraestrutura logística, com um fator bastante forte em relação à estrutura dos transportes brasileiros para escoamento de safra. Veja só conosco na tela como é que ficou essa situação citada. Olha só, redução das taxas de juros, melhoria da logística e infraestrutura de transporte. O diretor de crédito do Ministério da Agricultura afirmou que o plano pode ser apresentado um pouco mais cedo este ano do que em 2017. O Plano Agrícola Pecuário tinha sido anunciado no último dia 7 de junho. E ao que tudo indica, Juliana, as exportações de soja nesse mês de março serão recordes, podendo chegar até 9 milhões de toneladas, pelo menos é o que está sendo mostrado nos dados parciais da Secretaria de Comércio Exterior. Na tarde desta última segunda-feira, foi apresentada essa parcial, mostrando como é que vem o volume de embarques no acumulado desse mês de março. E ainda restando 4 dias para serem computados, a projeção já dá conta que vai chegar muito próximo a 9 milhões de toneladas, 8 milhões 750 mil toneladas. Um número muito superior ao mês de fevereiro e é importante lembrar, fica quase igual a março do ano passado. Só que março do ano passado tinha uma situação um pouco mais favorável, porque a colheita já era praticamente encerrada em todo o país, havia uma disposição de soja maior no mercado. Nesse momento, a colheita da soja está lá, de acordo com as empresas privadas, entre 63% até 69% da área já colhida. Mesmo assim, fica muito próximo a bater ou a se igualar à marca que foi alcançada em março de 2017. Veja conosco então na tela como é que estão os embarques brasileiros de soja. Março de 2018 é parcial, 7 milhões e 50 mil toneladas foram embarcadas. Fevereiro de 2018, 2 milhões 860 mil toneladas. Em março de 2017, foram embarcadas 8 milhões 970 mil toneladas, lembrando que naquele momento, no ano passado, a colheita da soja já passava de 80%. E a projeção que nós fazemos aqui em relação a março de 2018, principalmente se considerando os dados parciais de 419.900 toneladas por dia, pode chegar a 8 milhões 710 mil toneladas os embarques brasileiros de soja feitos pelas traders que operam no país nesse mês de março de 2017, um volume bastante expressivo considerando o andamento da colheita em todo o Brasil. Já em relação à receita, ou seja, o faturamento gerado com essas vendas ao exterior, o volume passa de 2,5 bilhões no acumulado deste mês de março. O resultado é positivo, ele mostra mais receita gerada na comparação com o mês todo de fevereiro. É o que a gente traz agora neste outro gráfico. Veja que, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, até o momento, o mês de março acumulou 2 bilhões 740 milhões de dólares. O volume ultrapassa de longe o mês de fevereiro, que fechou com menos de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, já que os embarques foram mais aquecidos neste mês, mas ainda está atrás do que é o registrado em março de 2017, quando a receita total no mês fechado ficou em 3 bilhões 530 milhões de dólares.
Na última semana, houve uma elevação para os valores da tonelada da soja embarcada pelas tradings que operam no país. Neste momento, ou pelo menos no balanço da última semana, fazendo aquela média até o momento do mês de março, chega a $389,10 o valor médio da tonelada embarcada, maior do que fevereiro e se aproxima do valor encontrado no mês de março de 2017. Veja conosco, você tem aqui os dados relacionados aos embarques brasileiros de soja. Na parcial de março de 2018, a média vem para $389,10 a tonelada. Em fevereiro deste ano, estava em $381,70. Por que eu disse que está se aproximando do ano passado? Veja só, março de 2017, valor médio da tonelada em $393,60. Lembrando que ainda há 4 dias úteis para embarques no Brasil, desde essa última segunda-feira até a próxima quinta-feira. E o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, recém divulgou os novos cálculos do custo de produção da soja no estado na nova temporada 2018-2019. A nova conta mostra que o produtor mato-grossense vai ter de desembolsar o seguinte montante para custear a safra nova do grão. O custo variável ficou estimado em R$ 2.710,27. Já o custo total ficou estimado pelo IMEA em R$ 3.453,18 por hectare. Na comparação com o cálculo feito no mês anterior, aí houve um reajuste para cima. A causa dessa está ligado principalmente à elevação dos valores de fertilizantes e fungicidas, que foi ocasionada por conta das barreiras ambientais, os levantes que se teve contra a indústria chinesa desse tipo de produto do governo local. Com isso, fica mais raro o produto, automaticamente ele acaba subindo. Aí, se você considerar a situação de produtividade média no estado de Mato Grosso, de 55,98 sacas por hectare, para conseguir ter uma situação favorável, essa soja vai ter que ser vendida acima de R$ 61,00 a saca de 60 quilos na média. Vamos ver na tela que fica mais fácil para entender. Olha só, produtividade que se espera no estado do Mato Grosso é de R$ 55,98. Ora, eu falava há pouco que nós temos por lá uma situação mais cara para fungicidas e também para fertilizantes. Para se chegar a um valor que cubra o custo, o valor médio vai ter que ser de R$ 61,69 por saca de 60 quilos. Diante disso, o IMEA lembra a importância da atenção, do timing e também do posicionamento do produtor para garantir melhores negociações para a campanha 2018-2019. Enquanto isso, a safra 17-18 da oleaginosa está na reta final de colheita pelo país. Os estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba estão também em plena atividade no campo. Vamos saber com a Juliana Rezende como que fica o clima nesses 4 estados, então. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja no país se encaminha para a fase de finalização. Mais de 60% de áreas de soja do Brasil já foram colhidas. A região centro-oeste é a região mais adiantada em relação às atividades no campo, porque os 3 estados da região já estão praticamente com as atividades encerradas. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte do país, exceto o estado de Minas Gerais e interior da Bahia. Nessas áreas, uma massa de ar mais seco atua e inibe a formação de áreas de instabilidades. Nas demais áreas do Brasil, a chuva acontece de maneira bastante significativa. A umidade que vem lá da Amazônia se espalha pela região centro-oeste e ainda alcança também a região sul. Por conta disso, tem previsão de instabilidades bastante significativas no sul do país, entre o Mato Grosso do Sul e grande parte da metade norte do Brasil. No decorrer da segunda semana, a partir do dia 2 de abril, as instabilidades agora no centro-sul começam a perder um pouco mais de intensidade. Isso porque a chuva vai ganhar mais força na região norte e também no interior do Nordeste. Mas é na região norte onde as instabilidades ganham bastante intensidade e o risco agora é para temporais de maneira bastante abrangente na região. Conforme a chuva perde intensidade no centro-sul, o tempo mais seco até volta a predominar, especialmente no estado gaúcho. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 11
11 de abril, o tempo pouco vai mudar no país, ou seja, as instabilidades ainda seguem concentradas e atuando de maneira mais significativa nas áreas mais ao norte. Na região norte, no interior do Nordeste, a chuva segue acontecendo de maneira mais forte, os acumulados seguem bastante elevados. Nos estados da região norte, pode chover acumulados que superam até os 100 milímetros em apenas 5 dias. Já nas demais áreas do país, como nas áreas mais ao sul, região sul, sudeste e também grande parte da região centro-oeste, as instabilidades seguem com fraca intensidade e também seguem com baixos volumes. Então, durante as próximas semanas, a condição para o andamento da colheita da soja seguir de maneira mais significativa é mais favorável nas áreas mais ao sul do Brasil, porque tem instabilidades de fraca intensidade e também que não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Agora, nas áreas mais ao norte, como região norte e também áreas produtoras do Nordeste, a expectativa é de chuva bastante significativa e frequente e, por conta disso, pode atrapalhar o andamento da colheita da soja nessas áreas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Falamos agora mais especificamente da fronteira agrícola formada pelo Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E foi justamente nesses 4 estados que as produtividades encontradas pelas equipes técnicas que compõem o Rally da Safra na última semana acabou sendo surpreendido. Essa surpresa foi por conta dos altos índices de produtividade que foram sendo encontrados por lá, e isso já traz para o Rally da Safra, para a Agroconsult, que organiza essa expedição, que chega à sua 15ª edição nesse ano de 2018, mas traz para a Agroconsult, que apresenta os dados fechados na noite desta terça-feira em São Paulo, viés de alta para a safra brasileira. É importante lembrar que a Agroconsult e o Rally da Safra já haviam trazido uma preliminar na qual acreditam uma safra nacional com produção de 117 milhões e 400 mil toneladas de soja. Vamos ver na tela como é que vem essa situação que foi estimada pela Agroconsult, campanha 2017-2018, a previsão de produção, ela está em 117 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com as informações da Agroconsult, responsável pelo Rally da Safra, chegando à sua 15ª vez nesta temporada 2017-2018, 15ª realização desse Rally da Safra, que trouxe, traz esse último levantamento em relação ao Matopiba. As chuvas ajudaram, produtividade elevada por lá, Juliana. Pois é, Fabiano, e os números finais da colheita da soja na região produtora da fronteira do Matopiba ainda vai ser revisado assim que as atividades de colheita encerrarem por lá, uma vez que elas acontecem um pouco mais tardiamente do que as demais regiões produtoras do Brasil. O Matopiba, ele responde por cerca de 10% da safra nacional do grão, então os números por lá fazem toda a diferença na expectativa nacional da produção agrícola. Os números finais da safra feitos pela Agroconsult serão divulgados ainda na noite desta terça-feira. E olha, para a gente finalizar este assunto, eu trago aqui um outro destaque da Agroconsult, que tem a ver com a expectativa da safra atual 2017-18, que o Fabiano trazia há pouco. Caso essa projeção seja confirmada, vai ficar em 3 milhões de toneladas acima do que o Brasil colheu no ciclo passado, 16-17, que até então foi o maior da história. Por aqui o Agricultura BR agora fala a respeito dos valores praticados para a soja nos portos brasileiros, praticamente nesse acumulado de ano, mês de março encerra nesta próxima quinta-feira, pelo menos o número de dias úteis encerra nesta quinta-feira, e trazemos agora o que aconteceu com os valores praticados com soja nesses 90 dias, praticamente 90 dias iniciais do ano de 2018, que vai encerrando o seu primeiro trimestre. Veja conosco então como é que são os valores no Porto de Santos. Você observa aqui uma evolução de 9,52% para o valor de referência pago no maior embarcadouro de soja do Brasil. No dia 29 de dezembro, encerrando o último ano, R$ 73,50, assim começou o ano de 2018, que é esses valores que encerravam dezembro.
Já no final do mês de janeiro, tinha o valor de R$ 73,00 a saca de 60 quilos. Em 19 de fevereiro, nós tínhamos aqui a situação de valores em R$ 76,50 por saca de 60 quilos. Em 23 de março, já nesse mês, R$ 78,00 a saca de 60 quilos. O mês de março ele é muito importante para essa evolução dos preços da soja. Já no dia 27, data atual, se observa R$ 80,50, mais de 9% de alta no acumulado desses 90 dias iniciais de 2018. No Porto de Paranaguá, a alta no preço da saca da soja nesse início de 2018 passa de 10%. Lá no fim do ano de 2017, o Porto Paranaense pagava R$ 73,00 no valor da saca do grão. Esse valor foi anotado no dia 29 de dezembro. Já no dia 30 de janeiro deste ano, o valor permanecia próximo em um patamar parecido, em R$ 72,50 a saca. Foi no fim de fevereiro que as cotações começaram a se erguer aqui no Brasil. No dia 19 do mês, Porto Paranaense pagava R$ 76,00 no valor da saca da soja. No dia 23 de março, o patamar já estava em R$ 78,50 e nesta terça, dia 27 de março, o valor da saca da soja no Porto de Paranaguá já está em R$ 81,00. O assunto segue sendo soja, mas agora cenário internacional. Vamos saber como é que vem a operação em Chicago. Em Chicago, a expectativa continua, porque na quinta-feira temos confirmação da área de como que será a safra 18-19 para milho, soja, trigo, entre outras culturas, estoques trimestrais norte-americanos, e havia uma certa expectativa em relação à movimentação dos fundos de investimento nos Estados Unidos em torno da soja, o que poderia tirar um pouco da sustentação dos preços. Mas, por enquanto, temos, apesar do viés negativo que nós estamos vendo agora, por enquanto temos estabilidade para os valores da oleaginosa. Posição de maio, $10,25 mais 25 por bushel, já vem com viés de queda por conta dessa movimentação de fundos, principalmente, mas estável. Ligeira queda de 0,02%. Julho vem a $10,36 o bushel, ligeira queda de 0,04%, e agosto também nesse mesmo patamar, só que negociado a $10,38 mais 50 por bushel. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha subindo na manhã desta terça-feira. Chegava aos R$ 3,33. De olho na moeda norte-americana no Brasil, que neste momento segue em alta, perde o suporte de R$ 3,33, mas está bem pertinho disso, em R$ 3,32 mais 9, com elevação agora de 0,72%. Bom, e a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Quero deixar o convite aqui para você participar do programa com a gente. A gente gosta muito de receber mensagem de vocês, fotos, vídeos da sua produção. É só mandar através do aplicativo WhatsApp para o número do programa. Ele está aí na tela, é o 67996562266. Por falar em participação, daqui a pouco tem participação de público e, no caso, produtor rural lá do Paraguai. Vamos falar um pouco a respeito da produção de milho por lá e também como que vem os valores praticados no Paraguai. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta neste bloco do Agricultura BR. A gente vai falar sobre como estão as exportações de milho pelo Brasil. Mas antes disso, eu convido aqui no estúdio nosso amigo Jorge Zaidan para participar do programa mais uma vez. E nessa terça-feira falar dos destaques, né, Zaidan, do programa Pecuária BR, que começa às 6 da tarde pelo horário de Brasília. Bem-vindo. Obrigado, Juliana. Um abraço ao Fabiano também. No programa de hoje, nós vamos destacar o relatório semanal de bovinocultura do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Esse relatório, divulgado ontem à tardezinha, no começo da noite, fala dos dados do IBGE sobre a produção brasileira de carne bovina,
que aumentou 4% em 2017, 7 milhões e 600 mil toneladas, em relação à produção de carne de 2016. E um outro detalhe, Juliana, Mato Grosso, que tem o maior rebanho comercial do país, já ultrapassou São Paulo e hoje é o estado que produz o boi mais carnudo. Tá certo, Zaidan. Então, o convite está feito, então, para você que está acompanhando a Agricultura BR, 18 horas, 6 horário da tarde, de Brasília. aqui pelo canal do Boi. Tá certo, então. Obrigada, Zaidan, pela participação. Obrigado a você, obrigado, Bom trabalho. Fabiano. Obrigado. Tá certo, Zaidan. Olha só, nós vamos trazer agora uma fala do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que na oportunidade do show rural em Lucas do Rio Verde, interior do estado de Goiás, falou a respeito da capacidade que o país tem de dobrar a sua produção sem novas áreas desmatadas. Uma situação de aumento de produtividade é o que você confere agora na reportagem. Durante a abertura da feira em Lucas do Rio Verde, o ministro lembrou que os resultados obtidos com áreas que antes eram usadas na pecuária e que se transformaram em lavoura têm muitas vantagens. Segundo o ministro, é possível o aproveitamento de terras degradadas, com resultados que impressionam e, melhor, atende aos compromissos assumidos pelo Brasil na preservação do meio ambiente. Blairo garante que o país pode até dobrar a produção agrícola sem usar novas áreas de desmatamento. No total, o Brasil ainda mantém 63% do seu território dedicado à preservação e proteção da vegetação nativa. Odacil Canepa para o SBA. Na tarde desta última segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de embarques do Brasil. No caso do milho, o mês de março fica muito evidente que perde fôlego quando comparado a fevereiro desse mesmo ano. Isso acontece, evidente, por conta da situação de embarcar mais soja, o foco é escoar a oleaginosa, tem um preço melhor e aí os portos, os embarcadores se voltam para ela. Tanto que soja pode chegar muito próximo de bater 9 milhões de toneladas de embarques no acumulado do mês de março. Enquanto isso, a situação dos embarques de milho reduzem bastante, ficam ali pouco abaixo, fica ali 35% por enquanto do volume que foi embarcado no mês de fevereiro, mas já é superior a março do último ano. Vamos ver os dados então, dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, mostram que março de 2018 contabiliza 594 mil toneladas de milho embarcadas. Em fevereiro deste ano, foram fechados 1.250.000 toneladas de milho que deixaram o país. Em março do ano passado, eram 240 mil toneladas. Então, observe que mesmo com essa situação de um foco muito mais expressivo sobre os embarques de soja, mesmo assim, março de 2018, quando compara com o mesmo período sazonal do último ano, já passa do dobro daquilo que foi embarcado no ano passado. Se o volume embarcado cresce, aumenta também o faturamento gerado com essas exportações. Segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a receita gerada com as vendas de milho no acumulado deste mês de março já chega aos 104 milhões de dólares. O volume desse recurso, desse valor, ainda está atrás do que o registrado em fevereiro, no mês passado, mas veja que é o dobro do registrado em março de 2017, quando o faturamento naquele período fechou o mês em 43 milhões de dólares. A tonelada do valor do milho embarcado pelas tradings que operam no Brasil vai se aproximando do valor do último ano. Ano passado estava na casa de 177 dólares a tonelada. Por enquanto, a média do mês de março é de 174 dólares. Veja na tela conosco como é que vem essa situação. O valor da tonelada embarcada, março de 2018 vem com 174 dólares e 20 centes. Fevereiro deste ano estava em 159 dólares e 60 centes. Março do ano passado foi cravado em 177 dólares a tonelada do milho embarcado pelas tradings que operam no Brasil. E esses fortes embarques de milho do Brasil para o exterior têm refletido em alta do preço aqui no Brasil. É um dos fatores que favorecem a elevação das cotações. Você vai acompanhar agora o preço pago pela saca do cereal
nos estados produtores da região centro-oeste do país. E o que houve de elevação nestes últimos 3 meses? A gente vê que em Goiás a alta foi de 23,76%. Já que no dia 10 de janeiro, a cotação estava em R$ 25,25 a saca. O patamar se repetiu no dia 26 daquele mês e registrou o preço de R$ 25,25 também em meados do mês de fevereiro, no dia 21. A alta forte para o milho aconteceu do fim de fevereiro para cá. No dia 15 de março já estava em R$ 29,75 a saca. Nesta terça-feira, dia 27 do mês, está em R$ 31,25, mostrando uma forte alta então para a cotação no estado goiano. E olha, o preço do milho no estado de Mato Grosso do Sul dispara para esse mesmo período considerado. Chega a ter uma alta acima de 55% para o valor da saca. A Agricultura BR fazia esse alerta principalmente para o pecuarista que opera no centro-oeste brasileiro, que havia um viés de alta, uma estimativa de elevação para os preços do milho. Não tinha como ser diferente nesse ano de 2018. Muita gente acreditou que não, esperava ver se esse milho cedia preço. O viés continua de alta para o milho, deve continuar subindo, não com a mesma velocidade, mas deve permanecer com valores firmes e em elevação. Vamos ver o Mato Grosso do Sul, porque é o caso mais recorrente quando se fala de alta do milho. Para quem não comprou lá em dezembro, que tinha um bom preço, janeiro tinha um valor bem interessante, como você pode ver. Olha como era o preço em janeiro, R$ 22,50 no dia 10 de janeiro, no dia 26 estava em R$ 22,25, mesmo em fevereiro, quando subiu para R$ 24,50, ainda tinha um bom valor. Depois que entra no mês de março, a alta ela vinha vindo no acumulado, mas depois que entra no mês de março, os valores realmente sobem bastante. 15 de março fica com R$ 32,50 na média encontrada no Mato Grosso do Sul. No dia 27 de março chega a R$ 34,50. 90 dias com uma alta de 53,33% para a saca de milho no estado. E o que deve acontecer agora? Para quem não comprou principalmente esse milho lá em janeiro, quando estava com um valor bem mais acessível, deve seguir com preços firmes. Se não acontecer nada muito extraordinário, deve continuar com preços firmes o preço do milho no estado de Mato Grosso do Sul e também nos demais estados do centro-oeste brasileiro. Por fim, vamos acompanhar os valores no estado do Mato Grosso, então, e a elevação nestes últimos meses. Veja que há uma alta de 25% acontecendo. No dia 10 de janeiro, no estado do Mato Grosso, o valor da saca do milho era de R$ 19,00. O patamar se mantinha até o fim do mês e chegava acima dos 20 já no mês de fevereiro. No dia 21, o valor registrado foi de R$ 20,25. No dia 15 de março, a cotação do milho no estado do Mato Grosso era de R$ 22,50 a saca. E nesta terça, dia 27, está em R$ 23,75, elevação de 25% neste período. O patamar de preços é inferior no estado do Mato Grosso, uma vez que a oferta do produto é muito mais ampla. Mas a elevação no preço pago, ela acontece da mesma maneira do que nos demais estados produtores. O Agricultura BR traz em destaque agora um dos momentos que mais gostamos do programa, que é a participação do telespectador. Desta vez no quadro Somos Todos Produtores, somos todos produtores que mostram um pouco daquilo que o produtor rural tem produzido pelo Brasil e fora do Brasil, os países vizinhos, em onde ele está. Hoje a participação, Juliana, vem lá do Paraguai, vem de Santa Teresa, no Paraguai. Foi o Everton que nos mandou algumas imagens da sua área de produção. O pessoal pode colocar na tela a produção do Everton, do Paraguai, ele que é de Santa Teresa e mandou aí imagens da sua produção de milho. O Everton Fabiano também mandou uma mensagem para a gente, além das imagens belas que mostra aí, né? Obrigada pela participação, por compartilhar um pouquinho delas com a gente, Everton. A gente vai colocar na tela, então, a pergunta que ele mandou para a gente. Então, esse quadro é completo, recheado
de participação do Everton. Ele diz o seguinte: queria saber os preços do milho para o Paraguai. Estamos confiantes no preço por aqui. Até agora, graças a Deus, o clima está muito bom, colaborando muito, chuvas estão muito boas. A gente viu pelas imagens, Everton, a boa qualidade da lavoura por aí. Bom, e se, como ele citou, né, Deus está ajudando, está dando tudo certo na lavoura, os preços do milho, ele tem razão. A tendência também no Paraguai são de valores mais firmes em elevação. O viés é de alta, essa que é a situação. Nós vamos mostrar agora como é que vem sendo negociado o preço do milho no Paraguai e você vai ver que em uma semana há uma alta bastante expressiva. Em uma semana o preço do Paraguai, do milho exportado, sobe 15%. Veja só aqui os dados que nós encontramos, valores encontrados no Paraguai em elevação. Em uma semana, alta de $100 por tonelada para $115 a tonelada aqui, Everton. Portanto, nós temos aqui num prazo, uma semana, são 10, 11 dias, menos de 2 semanas, pouco mais de uma semana, tem uma elevação de 15% para o valor da tonelada praticada de milho no Paraguai. Paraguai que também, assim como o Brasil, tem uma situação de expectativa de preços firmes para o milho durante todo o ano de 2018, situação que não deve se alterar. E a gente segue destacando o Paraguai por aqui. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como fica o clima por lá para as áreas produtoras. Respondendo à dúvida do telespectador Everton, da região de Santa Teresa, no Paraguai, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos dias, especialmente voltado para a produção de milho. Bom, em relação ao plantio do milho safrinha, ainda pode vir a ser prejudicado devido a atrasos em relação ao andamento da colheita da soja no Paraguai. E para os próximos dias, tem previsão de chuva mais forte, principalmente na faixa leste do Paraguai, acumulados bastante elevados, em torno de 50 milímetros. E essa chuva toda acaba sendo bastante influenciada pela formação de uma área de baixa pressão próxima ao Paraguai, que consegue alimentar essas instabilidades mais significativas. Nas áreas mais a oeste, previsão de tempo mais seco e áreas de instabilidades de fraca intensidade. No decorrer do segundo período, entre os dias 2 e 6 de abril, dessa vez as instabilidades mais significativas acabam migrando para a faixa mais a oeste do Paraguai, ocorrendo pancadas mais significativas, com volume mais elevado, e agora a faixa leste que recebe as pancadas mais fracas e também com baixo volume de água. No decorrer do terceiro período, até o dia 11 de abril, as instabilidades agora perdem intensidade na maior parte do Paraguai, e a chuva é fraca em grande parte do país. Dessa vez, então, os acumulados não passam de 15 milímetros na maior parte do Paraguai, e essas instabilidades perdendo intensidade acabam favorecendo o andamento da colheita da soja, que beneficia especialmente o início do plantio do milho safrinha no Paraguai. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Vamos saber então como é que vem os negócios. Falamos do Paraguai, preço do milho por lá, a tendência que se tem para os valores. Vamos saber como é que vem o milho negociado em Chicago agora, destaque do Agricultura BR. Negócios estáveis lá, Juliana. Os Estados Unidos nesse momento vive um momento, é uma semana de espera mesmo. Quinta-feira tem dados importantes sendo apresentados para o milho também. E a posição de maio vem com estabilidade a $3,74 por bushel, agora totalmente estável. Posição de julho, $3,82 mais 50 o bushel. Setembro, $3,89 mais 25 por bushel, também na estabilidade, essa última posição ali com viés de alta em 0,06%. E nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco falamos sobre a disparada nos preços do algodão aqui no Brasil. Já mandou a sua mensagem? Faça como o telespectador lá do Paraguai, manda mensagem, foto, vídeo aqui para o Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 679-9656-2266. Voltamos já. A Agricultura BR de volta agora para destacar a disparada no preço do algodão aqui no Brasil. Os preços do algodão dispararam no Brasil neste mês de março. No estado do Mato Grosso, por exemplo, o maior produtor da fibra no país, a alta mensal chega a 6% e os valores atuais já são os mais altos dos últimos 7 anos. Já na Bahia, segundo maior produtor de algodão do país, a alta mensal passa de 16%.
Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, o mercado ainda está tentando entender essa situação de valores mais altos. Entretanto, algumas situações já são fáceis de ser explicadas. Ela passa por uma demanda maior na China, recuperação da economia brasileira e os baixos estoques internacionais. Veja na tela conosco como é que vem essa situação para o algodão em todo o mundo. Alta demanda na China, como eu disse, redução da produção em alguns países, a economia brasileira melhora, baixos estoques no Brasil. Outro fator que explica esse movimento é o recente aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, o que acabou mexendo com toda uma situação econômica, inclusive com a situação do petróleo. O CPEA, que faz o acompanhamento dos valores praticados no mercado do Brasil, ele confirma essa alta no preço do algodão aqui no Brasil e ainda afirma que os vendedores estão resistindo baixar os preços, enquanto isso as indústrias têm que ceder e pagar o valor que está sendo pedido. Tanto é que essa situação tem chamado a atenção da indústria têxtil do Brasil e deve pleitear junto ao governo federal a importação de algodão sem tarifa até o fim da safra atual 2017-2018. Veja só o que disse o presidente da Associação da Indústria Têxtil no Brasil, Fernando Pimentel. Ainda é uma ideia incipiente, mas nós vamos nos reunir com outras associações do setor para pedir taxa zero para importação por um período curto de tempo. Segundo ele, seriam necessárias 30 mil toneladas de algodão para abastecer a indústria nacional até o fim desse ciclo. A indústria têxtil do Brasil não tem conseguido passar para o consumidor essas altas do algodão. A esperança desse elo da cadeia produtiva é que a temporada 2018-2019 tenha uma disposição maior de algodão, tanto no cenário interno quanto no externo. Em relação a esses fatores, nos Estados Unidos já é uma estimativa que mostra que por lá vai haver uma ampliação da área plantada com a pluma em 5,6%. Se a alta no preço do algodão é ruim para a indústria, é muito boa para o produtor. De acordo com o CPEA, a elevação no valor pago no mercado físico nacional neste mês de março passa de 6%. É o que a gente acompanha agora, preço da libra-peso do algodão, tomando como base o estado de São Paulo. Veja que o valor nesta última segunda-feira, dia 26 de março, fechou em R$ 3,02 mais 58 por libra-peso, elevação acumulada no mês de quase 6,5%. Vamos saber então como é que vem os negócios com algodão em Nova York. Está tudo bastante pressionado, né, e também envolvido em relação às altas do algodão. Vamos saber como é que vem o valor de referência internacional na plataforma As Futures para saber se temos aqui essa situação de elevação contínua. Ela continua, nós temos duas posições com negócios vigentes. Nós temos posição de maio, 82 centes de dólar por libra-peso, alta de 0,30%. Julho, 82,46 centes de dólar por libra-peso, com alta de 0,29%. Situação de alta segue também para a referência internacional negociada em Nova York. Produtores de todo o Brasil têm participado do Agricultura BR e a gente traz em destaque agora mais uma participação no quadro Somos Todos Produtores. Desta vez um produtor de arroz, Fabiano, de um estado que não é tão grande na sua participação nacional, mas tem sim uma importância, é o estado do Mato Grosso. Vamos acompanhar na tela então imagens do produtor Aparecido, que é do município de Cláudia, no estado do Mato Grosso. Mandou imagens das suas lavouras, da sua lavoura de arroz sendo colhida, atividade em acontecimento por lá. Aparecido, obrigada pelas informações, pelas imagens aqui no Agricultura BR.
Bom, ele também mandou mensagem aqui para a Agricultura BR, ele está produzindo arroz, fazendo esse trabalho de campo. Vamos saber o que ele mandou aqui para nós, lembrando que é o Aparecido, lá de Cláudia, no estado de Mato Grosso. Olha só, vou iniciar a colheita do arroz, mas o preço não favorece o produtor por causa do alto custo de plantio e dos tratos culturais. Aí está falando aqui, colocando para nós, exemplificando a situação do produtor de arroz, o Aparecido, lá do interior de Mato Grosso. Juliana. Pois é, essa situação não é só para o produtor do Mato Grosso, mas também em especial do Rio Grande do Sul, maior estado produtor de arroz do Brasil. O que acontece é que no estado do Mato Grosso, que é o maior estado produtor de arroz da região centro-oeste do país, a área destinada ao cultivo do cereal cai quase 20% nesta safra. E é justamente esse custo alto de produção e valor baixo pago no mercado que desestimula o produtor a investir na cultura. Quem afirmou isso foi a Conab no seu último relatório de acompanhamento de safra. A área destinada ao algodão, portanto, no estado do Mato Grosso, na temporada atual, 2017-18, cai em 15%, chega a 138 mil hectares. A produtividade média também apresenta um recuo em relação ao ciclo passado, queda de 4,7%, com cada hectare rendendo em média 62,26 sacas de 50 quilos. Com isso, a produção chega a quase 20% a menos, 429.600 toneladas. Portanto, estes são os dados da safra de arroz no estado do Mato Grosso. O estado, como a gente viu ali, está também em plena atividade de colheita. Os valores apurados pela Agricultura BR por lá, nesta terça-feira, dia 27 de março, está em R$ 40 a saca de 50 quilos. Ainda falando que esse produtor de arroz no Mato Grosso, o Aparecido e todos os demais, e quem também está fazendo trabalho de campo, nós vamos agora trazer a previsão do tempo para essas regiões do estado do Mato Grosso que estão trabalhando arroz principalmente e também outras culturas. Quem fala sobre a previsão é Juliana Rezende. O Mato Grosso é um dos principais estados produtores de arroz da parte central do Brasil. Agora, o andamento da colheita no estado do Mato Grosso ainda segue em ritmo mais inicial. A umidade do solo segue mais elevada na maior parte da região. No Mato Grosso, por conta das últimas chuvas, o solo vem se mantendo com bastante umidade, índices que ficam em torno de 90% até 100%. Para os próximos dias, tem previsão de chuva também. Áreas de instabilidades no alto da atmosfera mantêm as pancadas mais fortes no estado do Mato Grosso. E é a faixa oeste que acaba recebendo o maior volume de água. Pode até chover mais de 50 milímetros em apenas 5 dias, até pelo menos o dia 1º de abril. Já na faixa leste, as pancadas são mais fracas e também com menor volume. Durante a segunda semana, entre o dia 2 até o dia 6 de abril, do centro até a faixa oeste do estado do Mato Grosso, as instabilidades ainda persistem com um pouco mais de intensidade e também com maior frequência, enquanto que na faixa leste as pancadas seguem mais fracas e também intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 11 de abril, as áreas mais ao norte do estado do Mato Grosso é que acabam recebendo as pancadas mais significativas de chuva. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva forte ainda para o Mato Grosso e com volume mais elevado, ainda pode atrapalhar o andamento da colheita do arroz no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E se no estado do Mato Grosso a cotação da saca de 50 quilos do arroz em casca está em R$ 40, no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, o valor vem bem abaixo disso, já abaixo dos R$ 35 a saca. Nesta segunda-feira, dia 26 de março, a cotação fechou em R$ 34,97 a saca. Bom, e daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos trazer as informações do mercado do café. E você vê ainda hoje os preparativos para a safra de trigo no estado gaúcho. Fique conosco, voltamos já. E a Agricultura BR fala agora da situação de produção lá no Rio Grande do Sul, porque enquanto os produtores estão colhendo a soja, retirando a soja do campo, vem o planejamento em relação à safra de inverno. Por lá tem a aquisição de sementes, preparo do solo, em especial para o trigo, que tem perdido espaço sem nenhuma dúvida nos últimos anos. Mas por outro lado, é uma grande opção para a rotação de áreas. E por lá tem tido umas áreas de cultivo muito interessantes com trigo de duplo propósito.
Com a cultura no período de entre-safra, os produtores iniciam os encaminhamentos de propostas para o custeio da safra 2018. Uma maneira de garantir o investimento no caso de uma frustração, já que o trigo é considerado de alto risco. Atentos às novas tecnologias e nos resultados obtidos na última safra, produtores rurais gaúchos devem aumentar a utilização de variedades de trigo duplo propósito, possibilitando a integração lavoura-pecuária em áreas antes utilizadas somente para a produção de grãos. Hoje, principalmente num cenário, vamos dizer assim, de necessidade de opção, eu acho que essa opção de trigo de duplo propósito é uma opção que vem muito a calhar nesse ano, porque o produtor não está acreditando muito naquele que seria o grão, vamos dizer assim. Ele pode usar então essa alternativa de ter o trigo do propósito, que casualmente, a partir do ano passado, foi lançado o trigo BRS Pastoreio, que é um trigo que vai fazer dupla com o BRS Tarumã e que é mais uma opção para o produtor nesse sentido aí, de produzir carne, leite, enfim, lucrando com o grão ou inversamente lucrando com a carne, o leite e pagando o custo com o grão. Vale a pena então o produtor continuar com um olhar diferenciado produzindo trigo? Eu acho que o produtor tem que olhar, e necessariamente o Rio Grande do Sul é como se nós tivéssemos uma dependência, onde que você tirar o inverno do Rio Grande do Sul, você arranca um pedaço do produtor, porque não há caixa, não há custo que seja mantido só com uma cultura. Ou seja, a soja não tem toda essa capacidade, a não ser que a soja tivesse 100 ou talvez mais reais por saco, para que pudesse garantir ao produtor uma sobrevivência no sentido de sistema produtivo. Quer dizer, isso seria uma coisa de curto prazo e a agricultura não se pensa em curto prazo. Na verdade, nós pensamos sempre a longo prazo e pela própria sobrevivência do negócio. Então, eu acho que o produtor tem que olhar as opções que existem de inverno, evidentemente. Não é só trigo, mas eu aposto em trigo ainda, vamos dizer assim, porque ainda é das alternativas que temos, eu acredito que ainda aqui teria, vamos dizer, um pensamento no sentido de usar essas áreas. A semente hoje de aveia provavelmente deve estar mais cara que uma semente de trigo. Então eu acho que cabe ao agricultor pensar, e talvez, se não tiver a autonomia para isso, tá aí os técnicos, os agrônomos, enfim, para que ele pense junto e chegue a uma melhor solução, vamos dizer assim, alternativa do que simplesmente deixar o inverno por conta do São Pedro aí e gastando depois com dessecações, enfim, etc, etc. Com a chegada de uma frente fria nestes últimos dias na região sul do Brasil, surge a preocupação com a ocorrência de geadas. A Juliana Rezende conta pra gente agora se há o risco para esse fenômeno acontecer em breve. O risco para geada no sul do Brasil diminui cada vez mais ao longo dos próximos dias. Isso porque novas áreas de instabilidades voltam a avançar pela região, fazendo com que a massa de ar mais seco perca intensidade. Ao longo dos últimos dias, choveu de maneira bastante significativa na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Foi uma frente fria que provocou pancadas mais fortes e aumentou a disponibilidade hídrica do solo no estado gaúcho, que vinha apresentando o solo mais seco, especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Para os próximos dias tem previsão de chuva também, e é no estado do Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina também, que as pancadas vão ganhar mais intensidade. Tem previsão de chuva com volumes que superam até os 30 milímetros em 5 dias. Só que a chuva na região sul acaba sendo mal distribuída até pelo menos o dia 1º de abril. E conforme as instabilidades avançam pela região sul, essa massa de ar mais seco perde intensidade, o risco de geada também diminui. Tanto que as temperaturas no início da manhã variam
entre 18 graus nas áreas mais a oeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina até pode ficar em torno de 15 graus, especialmente nas áreas mais elevadas do estado. No decorrer dos próximos períodos, entre o dia 2 e 6 de abril, as instabilidades ainda seguem atuando na região sul. Dessa vez a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade mais uma vez. É a faixa leste do Paraná que ainda recebe as pancadas mais significativas por conta dos ventos que sopram do oceano contra a costa e acabam trazendo mais instabilidades para a região. De maneira geral, a chuva é fraca na região sul e também com menor volume de água. Mesmo com essas áreas de instabilidades atuando, a temperatura não deve seguir muito baixa no início da manhã. Na região serrana de Santa Catarina varia entre 13 graus, enquanto que no Rio Grande do Sul, principalmente na região da Campanha, fica em torno de 15 graus. Ou seja, é uma temperatura não muito baixa e não representa risco para geadas na região sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E Martins Soares é um município do interior de Minas Gerais com grande potencial para a produção de café arábica. Quem esteve por lá foi o deputado federal e colaborador aqui do Canal do Boi, o Evair de Mello, que vai nos mostrar agora, durante um dia de campo na Fazenda da Erinja, como é que tem sido o desenvolvimento da cultura por lá. Acompanhe. Bem, meus amigos do Canal do Boi de todo o Brasil, estou no município de Martins Soares, Matas de Minas Gerais, Pico da Bandeira, região do Caparó. Do outro lado estão as montanhas do Espírito Santo. Minas Gerais e Espírito Santo têm aqui 500 mil hectares dedicados à cultura do café arábica na região das montanhas. O manejo do mato é fundamental, porque resulta na conservação de solo. Essas práticas estão sendo demonstradas aos cafeicultores aqui nesse dia de campo nas fazendas Erinjas. Os jovens estão presentes. Sucessão familiar é fundamental para o sucesso da cafeicultura aqui nessa região. Uma boa conservação de solo, uma boa relação com os recursos naturais resulta numa lavoura de qualidade, uma boa produtividade. Consequência disso, aqui é o grande oásis que o mundo tem para os microlotes de café especiais. Ciência e tecnologia, capacitação, treinamento dos nossos cafeicultores é a grande aposta e o grande segredo do sucesso dos cafés das montanhas do Espírito Santo e também das matas de Minas Gerais. Tudo isso nas bênçãos dessa região maravilhosa que é a região do Caparaó. Evair de Mello para o Canal do Boi. E a gente segue falando sobre o café arábica e a influência da safra atual brasileira nos preços internacionais. A expectativa é de um volume grande neste ano de 2018, em virtude da bienalidade positiva e também da boa condição dos cafezais aqui do Brasil, clima propício. As cotações na Bolsa de Nova York têm operado com baixa nos últimos meses em virtude dessa ampla oferta que vem aí. Nesta terça-feira, café arábica negociado em Nova York vem com recuperação. Sobe bem a posição de maio com alta de 1,22%, mas o patamar é bem baixo, $1,19 mais 60 por libra-peso. Lembrando, a posição de referência para o mercado é acima de $1,30. Julho opera $1,21 mais 60 por libra-peso e a posição de setembro a $1,23 mais 65. Acompanhe conosco agora como é que vem o mercado futuro para a referência do Conilon aqui no Brasil, que é o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem a posição negociada agora, as posições negociadas por lá. Lembrando que tem essa entrada de café, expectativas de entrada de café vinda do Vietnã e também da Ásia. Hoje nós temos até uma recuperação para os negócios. Você observa aqui que nós temos as posições em elevação. Posição de março, nós já temos a migração das posições negociadas para as demais. Só que maio tem negócio e vem com $1.734 a tonelada, a 2,72% de alta. Julho, $1.757 a tonelada, alta de 2,44%. Setembro, $1.756, também vem com uma alta expressiva nesse momento, 2,40%. Posições hoje em recuperação depois de uma queda ontem que fez com que esse piso de $1.700 ficasse ameaçado.
passado. Entretanto, continua vindo naquela situação entre $1.700, agora vai ficando bem longe do teto de $1.800 a tonelada, café robusta, quanto mais se aproxima a safra asiática de ganhar o mercado internacional. No primeiro bimestre do ano, as exportações do agronegócio paulista tiveram queda de 10%. E essa queda foi puxada principalmente pelas vendas mais fracas do setor sucroalcooleiro. Quem tem mais detalhes é Gustavo D'Angelo. As exportações do agronegócio em São Paulo fecharam o primeiro bimestre do ano com queda de 10,4%, totalizando $2,410 bilhões. Com relação às importações, essas subiram 3,7%, somando $840 milhões. Movimento que provocou a redução de 16,5% no saldo comercial, em relação ao primeiro bimestre de 2017, que fechou em $1,570 bilhões. De acordo com pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, essa redução vem da diminuição das exportações do complexo sucroalcooleiro, principal item da pauta do agronegócio paulista, que no período analisado registrou quedas de 25% no volume e de 38,9% em valores. Ainda segundo os pesquisadores, o déficit do comércio exterior paulista poderia ter sido maior, caso não contasse com a força do agronegócio. O IEA também analisou os dados do setor a nível nacional. A balança comercial brasileira registrou superávit de $7,670 bilhões no período analisado, com exportações de $34,280 bilhões e importações de $26,610 bilhões. No primeiro bimestre de 2018, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo $12,390 bilhões. Já as importações do setor caíram 2,1%, somando $2,320 bilhões. O superávit do agronegócio nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 foi de $10,070 bilhões, sendo 6,9% superior ao mesmo período do ano passado. Gustavo D'Angelo para o SBA. Veja daqui a pouco com a gente como estão as exportações de banana do Brasil e também do Paraguai. E também a participação dos telespectadores lá do Nordeste, em especial do estado do Sergipe e também da Bahia, em relação à hibernação das fábricas de fertilizantes nos dois estados que foi anunciado pela Petrobras. Fique conosco, voltamos em instantes. E há pouco mais de 7 dias, o Agricultura BR destacava a decisão da Petrobras em colocar em hibernação 2 unidades Fabris de fertilizantes localizadas no Nordeste brasileiro, uma na região, uma no estado do Sergipe e outra no estado da Bahia. Essas situações, elas trouxeram lá uma certa revolta de produtores rurais e de quem é ligado ao agronegócio. Para falar a respeito deste assunto, o nosso colaborador, que sempre participa conosco aqui, ali naquela região da fronteira agrícola do Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, o Gleiton Medeiros, foi até uma dessas indústrias e nos mostra agora como é que está a situação dela e também o posicionamento dos produtores rurais por lá. SBA, como vocês podem ver aqui é uma parte da estrutura da fábrica de fertilizantes aqui do estado de Sergipe. Como eu falei para vocês, é um absurdo chegar a deixar uma fábrica dessa hibernar e parar totalmente a produção devido a seu sucateamento. Quanto de lucro dessa empresa, quanto benefício ela traz para toda a cadeia produtiva da região, não só os empregos gerados diretos aqui no sistema de produção, no processo de produção dela, mas toda a produção de milho da região Nordeste, toda a produção de frutas da região Nordeste. Lembrando que nós estamos aqui próximo
ao Vale do Rio São Francisco, uma das maiores regiões produtoras de frutas do Brasil, regiões como os agrestes de Sergipe, o agreste de Alagoas, o agreste de Pernambuco, que produzem bastante hortaliças, e todos eles precisam desses adubos nitrogenados. Fora várias fábricas aqui que existem nessa região de misturas, que usam a ureia dentro dos seus componentes para a produção de outros fertilizantes. Temos aqui o caso de uma empresa bem conhecida que é a Eringe, temos a Usifert, tem outras empresas aqui na região de Sergipe. Onde é que iremos parar? Temos aqui próximo a única e principal jazida de potássio do Brasil, que é regida pela Vale na cidade de Rosário do Catete, produzindo com seu potencial enorme que ela tem aqui da região e dá lucro. Por que a fábrica de produtos nitrogenados não pode dar? Então, eu acho que deve haver um acordo comum entre todas as entidades, todas as classes, inclusive a classe política, para brigar para o desenvolvimento da nossa região aqui. Como eu te falei, isso aqui é uma parte da estrutura da fábrica de fertilizante, a Fafem, aqui na cidade de Laranjeira. Estou aqui no povoado Pedra Branca, onde é que ela se localiza, e o que a gente está vendo aqui é um absurdo mesmo, essa fábrica hibernar. Mais uma vez, diga a você, hoje está tendo uma reunião lá em Brasília, onde os representantes políticos daqui de Sergipe e da Bahia vão ter uma reunião com o presidente Michel Temer, justamente com o presidente da Petrobras, para chamar a atenção dele e ver quais as possibilidades que Sergipe tem de manter essa fábrica funcionando. E outras questões a mais. Então, eu acho que a classe produtora da região do Nordeste, principalmente de Sergipe e Bahia, deve se unir também e brigar para tentar não fechar essa fábrica. Só para vocês terem uma noção, fechando a unidade de Sergipe e da Bahia, onde é que iremos comprar esse fertilizante nitrogenado? Do Sudeste, importado? Como é que ficaria a nossa produção agrícola? O quanto levaria para cima nosso custo de produção? Tá aí o Gleito Medeiros fazendo um desabafo também em torno da importância que essas indústrias de fertilizantes têm para o setor. É importante lembrar também que a Petrobras não anunciou o fechamento, mas a hibernação significa a finalização da unidade Fabril enquanto a entrega de produtos. E ela tem sido um dos responsáveis por esse crescimento para a região Nordeste na produção agrícola. Neste momento já estão em Brasília vários representantes, tanto do estado de Sergipe quanto no estado da Bahia. As nossas equipes de reportagem do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, já estão em contato com o senador Eduardo Amorim, ele que é do estado do Sergipe, estará reunido, é um dos representantes dos dois estados que estará reunido com o presidente Michel Temer para falar especificamente desse caso da hibernação das indústrias de fertilizantes e se há alguma possibilidade de se ter ali um acompanhamento, ainda que se tenha uma ou outra ainda industrializando, que é muito importante para manter o desenvolvimento e os custos para que isso ocorra da produção agrícola por lá mais baixos. As exportações brasileiras de banana nanica no mês de fevereiro somaram 5.300 toneladas, movimentando 1.600.000 dólares. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior, eles confirmam uma recuperação na comparação com o mesmo período de 2017. Esse movimento, no entanto, pode sofrer uma baixa, uma vez que a Argentina, um dos maiores destinos compradores da banana brasileira, tem ampliado as compras do Paraguai. O país tem comprado, em média, 15 cargas semanais com 1.050 caixas cada. A alta nos embarques paraguaios é resultado de uma produção favorecida pelo clima propício para a cultura este ano. O alto volume de fruta disponível, somado à qualidade das bananas, possibilitou o escoamento da variedade ao mercado externo, sem prejudicar o mercado interno paraguaio. A Agricultura BR Responde no ar é sempre a participação do telespectador. Vamos saber quem está participando conosco neste quadro. Eu já sei que é sobre clima. É o Júlio Brito, de Salitre, no estado do Ceará. Olha só, gostaria de saber a previsão do tempo para a minha região, se possível hoje e também os próximos 3 dias. Júlio fazendo aqui a pergunta. Juliana. Quem responde para você, Júlio, para os demais telespectadores da região é a Juliana Rezende. Atenção.
Respondendo à dúvida do telespectador Júlio, da região de Salitre, no Ceará, que quer saber como é que fica o tempo agora na região Nordeste ao longo dos próximos dias. Bom, a disponibilidade hídrica do solo do Ceará vem aumentando, isso porque as áreas de instabilidades vêm garantindo pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do Nordeste. Isso acontece por conta de um fenômeno conhecido como zona de convergência intertropical, que nesta época do ano geralmente atua próximo ao litoral norte da região Nordeste, e por conta disso, o estado do Ceará também recebe mais instabilidades nesta época do ano. Para os próximos dias tem previsão de chuva também. Justamente esse sistema é que vai provocar pancadas mais significativas em todo o litoral norte da região Nordeste, incluindo o estado do Ceará. Então tem previsão de chuva forte. Os acumulados de chuva no Ceará podem até alcançar 70 milímetros em apenas 5 dias. E durante o segundo período, entre os dias 2 e 6 de abril, a chuva agora começa a perder um pouco mais de intensidade, mas as pancadas de chuva ainda mais significativas na região Nordeste seguem concentradas nas áreas mais ao norte da região, e o Ceará ainda recebe pancadas mais frequentes de chuva. Os acumulados seguem um pouco mais elevados, ficando dessa vez em torno de 50 milímetros. E durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 11 de abril, a chuva ganha mais intensidade mais uma vez no Ceará. Dessa vez, então, os acumulados tendem a superar 50 milímetros em um curto período de tempo. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente na região de Salitre, no Ceará. Por conta disso, essas instabilidades mais significativas e também com volume mais elevado, tem condições para seguir mantendo o solo com boas condições hídricas na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Um abraço também ao Júlio, que participou do quadro. Este foi o Agricultura BR Responde. E a gigante do agronegócio internacional, a Syngenta, anunciou a intenção de fazer a aquisição de uma empresa brasileira. É a Strider. Ela foi informada através de uma nota à imprensa que foi divulgada pela multinacional suíça. A Strider é uma empresa brasileira relativamente nova, fundada em 2013. Ela trabalha principalmente em relação à situação de safra, controle via satélite, controle de pragas também, entre outras atividades. De acordo com a nota da Syngenta, a aquisição da Strider no Brasil depende agora apenas da situação da aprovação dos órgãos reguladores. O Ministério de Minas e Energia publicou na segunda-feira desta semana uma portaria que define o funcionamento do Comitê RenovaBio. Ele que vai estabelecer as metas compulsórias e dar orientações a como cumprir com a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa na questão da comercialização de combustíveis. Para observar o prazo de até 15 de junho de 2018 e a definição das metas, uma reunião ordinária foi marcada para a data do dia 2 de abril. Nessa reunião serão definidas, então, as atividades do trabalho a curto prazo e também será aperfeiçoado o modelo. E atenção, associações e cooperativas do Brasil. Entre os dias 16 de abril e 18 de maio, essas instituições, tanto associações quanto cooperativas, podem fazer o seu credenciamento, fazer as inscrições para o programa de alimentação da Conab. Esse é um programa importante. As associações, as instituições que querem fazer esse tipo de fornecimento precisam fazer o credenciamento para, a partir de então, terem as suas indicações aprovadas e avaliadas pela Conab. E a tensão crescente entre os Estados Unidos e seus parceiros pode contribuir para as relações comerciais do Brasil, como a venda de produtos exportados para o México, por exemplo. Tanto é que a Sociedade Rural Brasileira fez esse alerta mostrando que o Brasil pode aumentar os seus embarques de milho para os mexicanos. E a sociedade disse o seguinte: se isso for bem trabalhado pelo Brasil, há chances de crescer. Os embarques de milho pelo Brasil já têm crescido nos últimos meses, portanto, este seria um valor a mais a ser incrementado.
Vamos ver então como é que vem os valores para a soja no estado da Bahia. São os estados agora que compõem o Mato Piba. Eu já falei que o Rally da Safra passou por lá, ficou muito impressionado com a produtividade, os ganhos que se teve às regiões produtoras de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vamos saber como é que vem cotação nesses estados. Nós temos aqui 90 dias de valores levantados no estado da Bahia com alta de 7,22%. Em 28 de dezembro eram R$ 62,25 a saca. No final do mês de janeiro, R$ 62,75 a saca de 60 quilos. Em 15 de fevereiro, R$ 65,25 a saca. Em 13 de março, atingiu seu maior valor, R$ 68,25. E 27 de março, R$ 66,75 por saca de 60 quilos. De olho agora em como foi comercializada a saca da soja no estado do Maranhão neste início do ano de 2018. Veja que na data do dia 28 de dezembro, ano passado chegava ao fim, com o valor da saca negociada em R$ 62,50. No dia 29 de janeiro deste ano, cotação caía para baixo da casa dos R$ 60, fechava na data R$ 59,25. No dia 15 de fevereiro, já estava em R$ 61,25. Na data do dia 13 de março, soja no Maranhão era negociada a R$ 64,75 e nesta terça, dia 27, vem aos R$ 65,75, registrando, portanto, elevação significativa nestes últimos 90 dias. Por aqui, encerrando o programa, já finalzinho do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. Vinha na estabilidade, a estabilidade continua, Juliana. Posição de maio a $10,25 mais 50 o bushel. Julho a $10,36 o bushel, viés de queda mais estável. E agosto, $10,38 mais 75 por bushel. Situação de estabilidade para a soja em Chicago neste momento. Nesta terça, Fabiano, o dólar comercial ele operava com forte oscilação aqui no Brasil. Chegava até os R$ 3,33. Vamos acompanhar se ele está subindo assim ainda neste momento. Está assim, em R$ 3,33 a moeda norte-americana, agora com alta de 0,75% na comparação com o fechamento do dia de ontem. Esta edição, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.